Boa noite, meu povo! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Direito Sem Filtro. É aquele podcast que a gente fala de direito, mas não tem palavra difícil. Aqui a gente fala de uma forma leve, descontraída, onde você aprende e se diverte. E se você não me conhece, eu sou Ana Tércia Romano, sou advogada, sou especialista em direito de família, adoro um perrengue de família. Quanto mais perrengue pra mim, eu mais adoro. Nesse podcast eu nunca tô sozinha. Hoje comigo na bancada tenho a doutora Ingrid Hanheimer. Olá, boa noite. Mais uma vez aqui, é uma honra estar aqui. Ainda mais com uma convidada que hoje a gente tem aqui falando sobre um tema super relevante. Eu estou muito honrada de estar aqui e não vejo a hora de escutar tudo que ela tem a dizer. Vocês já viram que eu não vou conseguir falar hoje, né? Que vai ter gente aqui que vai se soltar nesse microfone. Meu segundo, que é aqui? Participante, co-hoster. Eu só sei que ele é o cirurgião plástico mais chique e cheiroso de Santos. Se você for à feira no domingo, aquela feira aqui da Ponta da Praia, você vai encontrar com ele todo alinhado. Doutor Otávio Queiroz. Boa noite, gente. Meu estoque de gravata tá acabando. Então, vamos diminuir esse elogio na metade. Eu tô aqui presente na turma dos Sem Filtro e vamos tirar o máximo da nossa convidada, né? Bora. Gente, o tema de hoje é além das limitações. Inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Acertei, doutora Cris Amari? É isso mesmo? Muito boa noite, adorei o tema, você foi muito assertiva, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu espero que a gente possa realmente falar sem filtro, de inclusão, de acessibilidade, de pessoas, né, com e sem deficiência dentro dessa sociedade tão diversa. E eu estou muito grata pelo convite. Espero poder agregar da melhor forma. Vai ser uma Tenho certeza honra. que vai. Gente, o currículo dela é grande. Eu só vou falar duas coisas, tá? Ela é advogada. Ela é Gente, eu nunca vi uma secretaria com nome tão grande. É uma coordenadora. Ela é coordenadora de defesa de políticas públicas para a pessoa com deficiência da Secretaria da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Santos. É esse o Acabou o nome? podcast. 40 minutos acabou. É isso. É isso. Tudo e só isso. Além disso, ela também é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Santos. Isso. Além disso, ela é mãe do Bernardo e da Valentina. Que é o mais importante. Que é o mais importante, é verdade. Cris, eu queria... Agora, gente, vou mostrar pra vocês, né? Fiz tanto suspense. Quem tá aqui, ó, doutora Cris. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Linda, né, gente? Aqui nesse podcast o quesito é ser bonito. Senão a gente nem convida. Só tem convidado chique e bonito. Vou deixar aqui. E aí, bora lá. Cris, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história para as pessoas te conhecerem. Como que esse tema, esse assunto entrou na sua vida? Bom, eu acho que esse assunto sempre esteve dentro de mim, de alguma forma, né? As questões ligadas aos direitos humanos, em qualquer lugar que a gente vai, dentro da escola, dentro da universidade, eu convivi com algumas pouquíssimas pessoas com deficiência, mas que eu já tinha como senso de justiça poder defendê-las de alguma forma, porque a gente já via que a exclusão acontecia, né? E aí eu fui mãe do Bernardo, né? Que hoje já tem 17 anos, que tem síndrome de Down. Tudo isso? Já. Depois da Valentina, porque eu gosto muito de falar que mãe de pessoas com e sem deficiência, né, que tem a oportunidade até da filha, né, da minha filha no caso, conviver com o irmão, assim, ser um laboratório dentro de casa, com certeza faz toda a diferença para essas gerações. Então, a questão da inclusão para mim é muito forte, principalmente desde a infância e dentro das escolas, né, foi uma bandeira que eu acabei abraçando junto à OAB, ao Ministério Público, ao Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E hoje eu ocupo um cargo no governo,
né? Enquanto coordenadora de políticas para pessoas com deficiência, mas sempre visando a dimensão cada vez maior desse tema dentro da sociedade, para as comunidades, para a sociedade civil mesmo, organizada de mães, que é muito forte, né? Eu tô aqui com uma mãe na minha frente que também é uma potência, que é advogada como eu, e eu vejo quanto ela também luta pelos direitos do filho dela. Então, para mim, é um orgulho fazer parte dessa rede hoje, e eu sei que eu não posso parar, né? Pelas gerações que vão vir e pela geração dos meus filhos, né? Que hoje são diferentes, né? Por poderem ter a oportunidade de conviver sem restrição nos espaços, que antes a gente não via isso, infelizmente, eu tenho certeza que vão ser gerações diferenciadas, não tenho a menor dúvida. Né? Cristiane, você não pode parar e não deve parar, né? Eu não tive a mesma oportunidade que você de conviver com pessoas com deficiência quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu já falei aqui, lá em Itanhaém, na minha cidade, tinha escola especial para pessoas com deficiência, então não tinha ninguém com deficiência onde eu estudei. Quando eu tive o meu filho, aí, né, com 4 anos mais ou menos, ele foi diagnosticado, um dos primeiros lugares que eu busquei foi a OAB. E lá eu encontrei esse grupo lá da comissão, né, de pessoas com deficiência, que me ensinaram, assim, muito. E essa rede de apoio é muito importante, Ali eu já estava mais, assim, já tinha superado aquela fase do luto e estava mais indo para a luta mesmo, né? De resguardar todos os direitos dele, de saber. E eu lembro, assim, eu estava até falando com meu marido esse final de semana, sabe quem vai lá no podcast? A Cristiane Zamari, porque eu sempre falo, e ele ri de mim, que quando eu fui a primeira vez lá, e aí eu me apresentei, falei por que eu tava ali. Você falou assim pra mim, agora você vai ter que andar com o Estatuto da Pessoa com Deficiência debaixo do braço. E aí eu olhei, será que eles dão... Pensei assim, será que eles vão me dar um livrinho? Eu não sabia de Estatuto da Pessoa com Deficiência, não sabia de nada. E eu aprendi muito lá. É muito importante o trabalho que você faz nas redes sociais, lá na comissão. Eu sou muito grata por ter conhecido você, o Cauê, né, o Roberto, todo mundo lá. A Viviane, também maravilhosa. Então, não deve parar mesmo. Obrigada. Pra mim é totalmente recíproco. Porque a gente é rede, né? Sim. Não tem... As pessoas que vão ingressando nesse mundo, nesse universo, né? E como a Ingrid falou, existe um luto que, na minha opinião, sincero e sem filtro, é um luto induzido. Não é um luto que a gente quer ter, é um luto que a sociedade já carrega e que impõe pra gente que a gente viva porque torna as coisas mais difíceis, porque não conhece a inclusão e não entende a real importância dela para todos. Porque se entendesse... Nem seria, não seria luto. Seria já a rede de apoio. Exatamente. Muitos sofrimentos seriam totalmente... excluídos. Os sofrimentos seriam excluídos, né? Então, eu acho porque seria uma coisa normal. Sim, ter natural, de repente um filho atípico, né? Isso. Seria natural. Porque eles já estariam naturalmente inseridos e incluídos em todos os espaços, sem a gente enfrentar barreiras. Verdade. Né? Então, acho que esse luto que eu também sofri um luto, eu fiquei sabendo do diagnóstico do meu filho na gravidez, então foi, não sei o que é menos pior, sabe? Mas é algo que a gente não precisa hoje. Então, essa rede é importante por causa disso, para tirar esses pesos das nossas costas, que depois a gente percebe que eles nem existiam. Que é totalmente imposto para nós. Hoje ele já tem 9 anos e eu posso dizer assim que realmente, assim, superei. E se fosse hoje eu recebesse um filho, né, com alguma neurodiversidade, seria outra forma de encarar. E hoje você ajuda outras mães. Gente, a gente tá indo embora. Vamos ali fazer um lanche. Você aqui hoje. Eu falei que eu queria falar.
Bernardo tem 18 anos, é isso? Vai fazer 18 Vai fazer anos esse 18 ano. E tá dodói hoje que eu vi, né? Tá dodói. Dá pra você deixar a gente falar. Por favor. Então, eu imagino que há 18 anos você vem nesse meio, nessa luta. E o que você percebeu de mudança nesses 18 anos, de mudanças importantes na luta pelos direitos e nos direitos reais deles? Muita coisa. Principalmente o empoderamento das famílias. Eu acho que isso tem feito a diferença, tem sido divisor de águas, porque as famílias têm um poder tão grande de transformação social, que antes a gente via as famílias lá naquele passado, né, distante, graças a Deus, a gente via as famílias escondendo seus filhos dentro de casa para protegê-los daquele mundão que não estava pronto de jeito nenhum para recebê-los. Hoje a gente sabe que esse mundão continua não pronto para recebê-los, mas a gente enfrenta e a gente dá todo o suporte para que as pessoas sejam informadas, né? Então acho que a informação é uma arma poderosíssima e do bem, que as mães hoje estão se organizando para passar da melhor forma e empoderar cada vez mais outras mães. Então, essa rede de apoio que eu tive quando eu descobri da síndrome de Down do Bernardo, é o que hoje, em gratidão até a tudo que eu tive de suporte, eu preciso fazer por outras mães e elas também, até o momento em que elas se sentirem fortes, para poder também fazer isso por outras mães. Então, acho que é uma corrente. Essa corrente é o que mais evoluiu hoje em relação à ocupação de espaços, sabe? Porque elas vão lá, elas brigam, se a lei não está sendo respeitada, elas têm a informação de que tem que ser cumprida, então elas vão no Ministério Público, elas vão no Conselho, elas vão na CODEP, e a gente vai lá e... Elas lutam, né? Exatamente. E teve algum marco legal nesses 18 anos? Alguma Sim. coisa que foi muito importante em termos do direito? Com certeza, uma legislação de suma importância, de ordem internacional, e que o Brasil ratificou, que é a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, né? E que o Brasil foi um dos primeiros signatários. E hoje ela é incorporada à nossa lei maior, que é a Constituição Federal. E essa convenção veio ser também um divisor de águas em relação ao protagonismo da pessoa com deficiência, que antes era espectadora da própria vida e começou a ser protagonista da vida, né, em relação aos direitos. Mas a gente sabe que tem um abismo muito grande entre a sanção de uma lei, a entrada em vigor e a sua prática. Por isso que é tão importante que a gente conheça e que a gente saiba o quanto ela é poderosa para que a gente mude os paradigmas que hoje a gente ainda tem que destruir, né? Desconstruir, na verdade. E depois, posteriormente, a gente teve a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, que eu entendo também como uma regulamentação da Convenção da ONU, e uma regulamentação, na verdade, de todas as normas que a gente já tinha, as leis anteriores, né? Uma compilação mesmo dos direitos que a gente já encontrava. E acho que tudo gira em torno da Constituição Federal, na verdade, né? Sempre vai girar. A Lei Brasileira de Inclusão, ela é praticamente 90% sobre acessibilidade. E uma acessibilidade que transformou completamente os conceitos e o comportamento do homem foi a acessibilidade atitudinal, que foi uma das acessibilidades previstas em lei. Essa acessibilidade é a mãe de todas as outras. Traduz para mim, o que é atitudinal? Vamos lá. Atitude. Vamos começar pela palavra originária. É tudo que vem do nosso comportamento. A atitudinal, por exemplo, ela tem que estar na cabeça do arquiteto que vai projetar um edifício. Então, ela vai ter que pensar no início do seu projeto que a acessibilidade, baseada num desenho universal de acessibilidade para todos, né? Que eu agora vou traduzindo o que eu vou falando, ela precisa existir em todos os projetos hoje, por lei. Só que nem todas as pessoas ainda estão apropriadas dessa lei. E profissionais que a gente, obviamente, precisaria que estivessem, né, são os profissionais que estão lidando, por exemplo, diretamente com o público, que vão ter que ter uma acessibilidade atitudinal no caso de um
de um paciente autista, né, ter uma crise, é assim que se fala? Né? Você também me corrige, hein? Acho que é crise mesmo. Num supermercado, por muitas agressões ambientais, por uma aglomeração muito grande, é respeitar uma fila prioritária, isso tudo é acessibilidade atitudinal. E daí, na verdade, é mudança de paradigma, é desconstrução do que a gente acredita hoje que é certo, para a gente poder construir novos conceitos baseados na inclusão mesmo de todas as pessoas. É você se importar, de fato, com o bem-estar, o acesso à permanência com dignidade de todas as pessoas. Ser natural, né? Nesse exemplo que você deu da arquiteta. Da mesma forma que ela se preocupa com a iluminação, que ela se preocupa com o espaço. A mesa tem que ter 70 centímetros de altura no mínimo. A inclusão, a acessibilidade tem que ser uma preocupação natural. Automática, né? Não só porque ela tem que cumprir a lei. Não, tem que ser natural. Ela vai fazer pensar num quarto, ela tem que já pensar, tá, e se aquela criança receber um amiguinho que é portador de alguma deficiência e precisa de uma cadeira de rodas? Que tem deficiência. Ai, gente, Deixa eu explicar por que não se usa mais portador, mas já foi usado, tá? Ó, gente, deixa eu fazer Você está perdoada. Deixa eu fazer o que eu combinei aqui com a Cris. Quem não sabe, eu fui enfermeira há muito tempo. Isso. A gente, Você é, eu acho que eu ainda tenho cabeça. Tudo bem aí, doutora? Desculpa. Eu ainda tenho cabeça de enfermeira. Doutor Otávio é médico. Então, a gente que é da área da saúde, que foi da área da saúde, a gente tem um linguajar que eu sei que não é apropriado. Muitas das vezes a Ingrid me corrige, né? E hoje eu combinei aqui com a Ingrid, com a Cris, que toda expressão, toda palavra que nós usarmos, se não for apropriada no sentido de inclusão, para vocês nos corrigirem, porque da mesma forma que a gente pode estar falando errado, porque a gente ainda não tem essa acessibilidade atitudinal. Muito bem. Parabéns. Né? Bonito. Então, que as pessoas que também estão nos vendo possam ter, né? E aí pensar pensar com pensamento não, mas ter esse pensamento inclusivo, né? Que seja automático. Sim. Então, Essa questão do portador foi, assim, um divisor de águas pra mim, assim, com relação você vê, pra gente no hospital isso é comum, né, Otávio? Ele é portador de diabetes, ele é portador Porque são doenças, né? Exatamente, é automático a gente falar isso, né? E aí, a portador com deficiência, ela já devia ter trazido um sininho aqui, ó. Não usa essa expressão. Não, mas na verdade já foi usada, né? E a nomenclatura está em constante evolução, né, Ingrid? Pode ser que mude também. Exatamente, a gente nem sabe se ainda vai mudar. Mas eu eu acho acredito que vai. Não é adequado nem um pouco. O portador Voltar de não volta. deficiência. Eu acho que voltar não volta. Não, retroceder jamais. Então, é Hoje, pessoa uma pessoa com com deficiência. Mas eu vou explicar de uma maneira Por quê? assim, bem exemplificativa, né? A gente, foi da forma como eu aprendi, inclusive, a gente porta celular, a gente porta identidade, a gente porta um guarda-chuva, enfim. A gente não porta uma deficiência, a gente possui essa deficiência, a gente tem essa deficiência, que é uma condição nossa, uma das nossas características. Na hora que a gente vai dormir ou tomar banho, a gente não coloca a deficiência ali no móvel, Bolso. né? E vai fazer essas coisas. A gente continua com elas, né? Então, se é algo nosso, inerente, é uma condição nossa, nós temos, nós possuímos. Então, são pessoas com deficiência, pessoas que têm deficiências, né? E aí, no caso dos portadores, esse termo ainda está na nossa Constituição Federal. Então, muitas pessoas, jornalistas, né, pessoas das mídias, às vezes, por um equívoco, por não conhecerem a Convenção da ONU que veio trazer esse novo modelo de pessoa com deficiência, que é o modelo social, passando no modelo médico, que você bem citou, e que não estava errado, por um momento ele foi preciso para podermos chegar nessa evolução que temos hoje, né? Então, a gente não precisa nem recriminar essas pessoas. A gente pode dizer que isso já foi usado um dia, mas que hoje o termo mais atual, né, evoluiu para pessoas com deficiência. Fica até mais simples, né? Tirou Sim. uma palavra, pessoas com deficiência. Exato. E também a questão de você falar que a pessoa porta algo,
dá a entender que ela pode não portar e isso pode causar algum estigma, assim, com relação a parecer ser alguma coisa passageira, mas não é, é uma característica, Isso mesmo. uma característica da pessoa Permanente. É como a isso cor mesmo. dos olhos, como... Vocês viram? É isso aí. Gente, eu vou fechar aqui a live, vou fechar o ao vivo, porque senão vocês não vão depois ver esse episódio lá no YouTube, tá bom? Então, muito obrigada quem ficou até agora e quando esse episódio for ao ar, eu aviso vocês. Ó, continuaremos por aqui. Tchau, gente. Em pé, pessoal. Uma outra coisa também que eu achei muito legal quando eu aprendi é não falar assim, ou autista, ou surdo, ou mudo, né? Nem existe mudo, né? Não. Olha, você já sabe. Nem mudo, não tem mudo. Não. Não existe pessoa muda. Existia um termo Não, que agora deu nó na nossa a humanidade cabeça. criou Ah, um tá, termo ficou assim, ó. surdo-mudo. É. Gente, todo surdo, para começar, né? Acho que pelo menos 99% dos surdos nascem com cordas vocais. Então, nenhum ser humano que nasce com cordas vocais pode ser considerado mudo. E aí tem uma teoria que diz: existem pessoas mudas e existem pessoas surdas. Mas nem todo mudo é surdo e nem todo surdo é mudo, né? E é uma porcentagem ínfima de pessoas que são surdas e mudas, né? Gente. A gente tem o termo surdo-cego também. Isso existe. As pessoas são surdas e cegas. Existe até uma cor de bengala específica para poder reconhecer essas pessoas na rua, né? Que é a vermelha e branca listrada. Aí já que a gente está falando de bengalas, né? É, a gente vai entrar nas políticas. É Vamos, verdade. Bora entrar. Tem a bengala verde, que é para as pessoas de baixa visão. E tem a bengala branca, que é para as pessoas cegas totais, tá? Cris, aí você tá. Essa questão das políticas, isso é uma aplicação que já acontece? Isso é uma política nacional ou isso é de Santos? Porque a gente sabe que Santos é uma cidade pioneira nas políticas de inclusão. Sim. Por exemplo, essa questão da bengala. Da já bengala acontece? é nacional. É nacional. É nacional. Tá. E Santos? O que a gente tem de política em Santos? Nossa, a gente tem Bastante bastante. coisa. Vocês estão sentados já? Bom, a gente tem. Vou começar pelaquela lista que eu te passei anteriormente. Se eu esquecer de alguma coisa aí no checklist, você me avisa. Tá. A gente tem, em primeiro lugar, que eu gosto de falar, a carteira de identificação da pessoa com deficiência, que foi uma conquista muito bacana, né? A gestão do então deputado Paulo Alexandre Barbosa, que eu faço questão de citar, porque já está levantando a bandeira lá, né, em Brasília. Eu vi que ele já apresentou um projeto de lei, né? Já, e vai apresentar mais, né? E ele está abraçando a causa da inclusão, assim, com todas as forças. E ele pensou nessa época em não contemplar apenas, como São Paulo estava fazendo na época, em contemplar apenas pessoas com autismo. Ele pensou em contemplar todas as deficiências. Então, as pessoas com deficiência na cidade de Santos tinham uma identificação com o seu CID para um atendimento prioritário, para um atendimento diferenciado de acordo com as suas especificidades, né? Em relação às filas, para meia entrada em espetáculos. Então, essa carteirinha servia como um reconhecimento, até uma forma de cidadania, de exercício da cidadania das pessoas com deficiência no município de Santos. Posteriormente, a gente criou o decreto, aí já na gestão do Rogério, do colar girassol, que já vem junto, agora é um decreto conjunto com a carteirinha, né? Que reconhece as deficiências ocultas ou não visíveis. Porque, por exemplo, é muito fácil a gente reconhecer um cadeirante, e não tá errado eu falar agora, tá, gente? Cadeirante, muletante, porque nós estamos falando dessa condição específica. Se a gente estivesse usando um termo pejorativo, falando, você é surdo, você é cego, olha pro Janda, aí tá errado. Mas não tá errado você falar que a pessoa é surda se a pessoa realmente é surda, tá? Então, os cadeirantes têm a cadeira de rodas. Os muletantes têm as muletas, né, que são visíveis socialmente. O cego tem a bengala, ou cão-guia. Mas e as pessoas surdas, que vira e mexe eram mal interpretados até por abordagens policiais? Os autistas, né, que hoje podem ter uma vida plena, porque têm condições de se desenvolverem ao longo da vida por conta das
das intervenções multidisciplinares que eles têm, né? E que cada vez tem mais autonomia. Tem autistas, inclusive, que não tem nem laudo, nem sabem que são autistas, que a gente está descobrindo agora a importância do diagnóstico tardio. Nós fizemos um episódio que a gente falou só do diagnóstico tardio. Ah, muito bom. Nós recebemos a Dea. Ela tem um perfil no Instagram, um perfil bem grande, quase 700 mil seguidores. Ela é uma fisioterapeuta que fala de fortalecimento de assoalho pélvico, de ginástica íntima, um monte, assim, super legal. E ela foi diagnosticada aos 42 anos com autismo. Olha. Então a gente recebeu ela e o marido, foi muito legal dele falar o impacto do diagnóstico tardio na vida dela. E como tem mulheres, né? E é legal que eu recebi mensagem de falar assim, gente, eu comecei a me identificar um monte de coisa que ela fala, eu vi que acontece comigo. Eu falo, então, amiga, nunca é tarde, vai, né? É verdade. E até porque existe tratamento, né? Sim. Existe terapia, existe, né, outras formas de você poder viver com qualidade e que às vezes a gente fica num sofrimento tão incrível, né? Eu tenho TDAH, por exemplo, e na minha época não tinha diagnóstico, então as pessoas com TDAH eram taxadas de lerdas, de esquecia preguiçosas, tudo, de distraídas, né? De desastradas. Eu tô até com medo aqui. É que você viu, né? Ele quase me deu uma bronca por causa quando eu fui ajustar o microfone. E realmente, às vezes a gente não tem essa consciência, né? Mas quando a gente tem um diagnóstico, eu acredito que as coisas se clareiam, né? A gente se aceita, a gente tem como também se reconhecer perante a sociedade conforme as nossas especificidades, que eu gosto muito de usar essa palavra, porque todos nós aqui temos especificidades, aqui nessa mesa, inclusive. E aí a gente vive mais leve, né? Eu acredito muito nisso. E aí esse colar, ele vem para reconhecer também essas pessoas na sociedade de uma forma digna, sabe? Porque são muito mal interpretadas muitas vezes. Eu tive uma experiência com o colar girassol, eu conhecia já, né? Nas eleições eu estava aguardando para votar e tava tinha uma fila muito grande na minha sessão e vários idosos entrando, passando na frente, né? Fila preferencial. E uma pessoa jovem estava com colar e o pessoal que estava aguardando na fila, né? Começou a reclamar que essa pessoa estava ali na preferencial. E aí um reclamava, e um foi mais grosseiro, falou alto, né? E aí eu expliquei, ele tem uma deficiência oculta, aquele colar ali. Então, assim, eu sabia, mas ninguém mais sabia. Exato. É muito importante ser divulgado isso, né? Com certeza. Porque... Aí eu expliquei, né? E aí eles, tá, mas... E eu vou mais além, fila de banco, por exemplo, que tem sensor de metal, as pessoas que têm prótese, marca-passo, têm deficiências ocultas e passam por constrangimentos absurdos. E isso também vale para elas. O colar girassol também vale para elas. Legal. Então, acabou de colocar marca-passo. São várias as possibilidades da gente poder dar mais dignidade e cidadania para as pessoas com deficiências ocultas ou não visíveis, desde que a gente implante essa política pública de uma forma adequada. E aí a gente faz essas campanhas permanentes nos locais, né? Desculpa. E aí a gente, por exemplo, afixa nos ônibus, nas escolas, a gente distribui esses cartazes de informação para quem quiser. A gente tem lá disponível lojas que queiram aderir, restaurantes. Fazemos essa busca ativa dos lugares que a gente sabe que tem visibilidade e que podem alcançar um público maior, né? Então, é uma campanha permanente, não vai parar nunca. E a gente também faz capacitação, eu digo a gente, a CODEP, né? A coordenadoria, nos equipamentos públicos de saúde, segurança, educação. Então a gente está sempre trabalhando em rede. Empresas também, né? Nas empresas. Que às vezes até a gente da área da saúde, né? Eu trabalhei em local público e acho que você também trabalhou, né? Bastante tempo em hospital público e às vezes nem a gente consegue. Sim. A gente que está na área da saúde não consegue, não sabe às vezes de uma deficiência, não sabe lidar às vezes com aquela deficiência. Se a gente trabalha num local muito específico, você realmente não sabe. Então, como lidar com aquela pessoa que tem aquela deficiência, né? Então, eu acho que essa capacitação
Isso é importante. né? Principalmente nos estabelecimentos de saúde. Eu acho que isso é super importante, É né? básico, né? Não é? Mas eu vou te falar que assim, eu fui enfermeira, já larguei a enfermagem em 2013 e eu nunca recebi. Só falta meia hora? Como assim? Só falta meia hora? Pode parar. A gente vai falar até a gente esgotar o assunto aqui. A gente ainda tem que falar de todas as outras políticas Tem um públicas monte. que não vão tem nada. Praia acessível. O programa Santos Acessível, antes de falar do Praia, faz também essa orientação sobre as políticas permanentes, né? E o Colar Girassol é uma dessas campanhas. Então, todas as empresas que se cadastram no programa Santos Acessível recebem essa placa, que eu até trouxe para mostrar para vocês. Ai, gente, eu trouxe colar também. O colarzinho é que tá sempre a achar, né? Para preservar aqui a identidade. Girassol mesmo. Gente, eu imagino, nossa, muito. Sabe o que eu imaginava? Que era um girassol. Não, tem vários girassóizinhos. Lindo. Essa é a placa Santos Acessível. E conforme as deficiências que eles vão contemplando, eles vão ganhando essas estrelas. Consegue ver? Consegue? Isso, então, o estabelecimento que ele quer fazer parte. Isso. Não tem ônus nenhum para o estabelecimento. É um programa de incentivo e não de fiscalização. Não sei o que é pra quê. Esse Conforme é ele para vai- pessoas cegas. Tá acessível para pessoas Isso. cegas. Aí coloca, ganhou a estrelinha. Isso. Acessível para pessoas legal. Surdas. surdas. Aqui a deficiência intelectual. Intelectual, Autismo. Legal. E física. deficiência física. Isso. Empresários de Santos. Gente, é só assim, então como é que faz pra Gente, ser uma empresa acessível? Muito É legal só se isso. cadastrar. Programa Santos Acessível / Prefeitura de Santos. Tá. Aí vai achar lá a ficha de inscrição, vai preencher, a ficha chega pra gente automaticamente, a gente entra em contato com a pessoa. Não se preocupem, tá, gente, de responder que tem tudo. Não precisa. Não é uma fiscalização. Não. Apesar de ser da prefeitura. E aí a gente vai em loco fazer essa visita, as orientações necessárias, aí a gente diz quais são as estrelinhas que eles têm direito ali de poder estar expondo no seu estabelecimento, e a gente marca a entrega da placa com as estrelinhas, né, correspondentes. Se eles quiserem posteriormente investir numa acessibilidade maior e contemplar outras deficiências, a gente faz uma forma progressiva de emplacamento e entrega as outras estrelinhas para eles, tá? E é legal para colocar num local de destaque do estabelecimento, você até amplia o leque. Eu vou te falar, eu como uma consumidora consciente, e eu sei que a maioria das pessoas estão se tornando também, eu frequentaria uma empresa com essa plaquinha com certeza. Que hoje, assim, Frequento, aliás. muita gente, você anda no shopping, você anda no Gonzaga, você Tem várias pouco, né? lojas pet friend, aí você vai... É. Mas esse aqui a gente ainda vê pouco. É. Gente, eu acho tão importante quanto, né? Eu acho que a gente tem que divulgar e a gente tem Nem sabia clientes, disso, né? Até pra gente divulgar para os nossos clientes do Sim. escritório, que são empresários, que Sim. têm seus estabelecimentos, eu acho. E eu acho que tinha que começar pelos estabelecimentos de saúde, pelas clínicas médicas, olha, Colocar. aquelas clínicas Estamos chiques, preparados. Olha, você Inclusive, escolheu temos da paciente. placa, né, mano? né? Olha, aquela clínica chique. Gente, tem uma clínica aqui no corporativo. Você já operou alguma paciente com deficiência? Já? Ó, Já? falei Sim. ano passado, operei com Sério? deficiência intelectual. Eu operei uma paciente muito, muito especial de Praia Grande, que veio com família. E a gente fez uma cirurgia, foi super especial. A mãe ficou bem emocionada porque ela conseguiu confiar em mim e a gente foi pro centro cirúrgico, a mãe foi junto, né? E foi muito legal. Eu fiquei bem feliz de participar desse momento e ela ficou super tranquila, assim, foi melhor do que eu imaginava. Ai, que Então eu fiquei bem feliz. Viu, gente? Que bacana. Mulher com qualquer tipo de deficiência pode fazer seu botox e ficar linda, Pode, colocar seu silicone e ficar linda, Sim. a né? gente não tem impedimentos, né? Adorei. Adorei a fala Já dele. gostou, A né? gente não tem impedimento, viu, galera? Não tem esse doutor. As pessoas têm, às Doutor vezes elas têm inclusivo. esse filtro, né? Não sei se pode chamar de filtro, de idade,
de gênero, né? Que agora tá super em discussão. Ah, porque eu não atendo tal pessoa. E de portadores. Portadores não. Pessoas com deficiência. Entendi. Olha aqui. Pessoas com deficiência. Então, esses filtros têm que ser quebrados. Mas eu queria fazer uma pergunta, se vocês deixarem. Vai, a gente deixa. Nós temos pessoas com deficiência que elas nascem e se desenvolvem com essa deficiência. E temos pessoas que adquirem essa deficiência no decorrer da vida. Sim. Essa parte de acidentes, uma série de condições. Eu queria entender melhor como que você vê a diferença desses dois públicos em termos de direitos e de entender da família, de tudo. Porque a pessoa que nasceu com essa condição, ela se desenvolve num mundo e ela vai se adaptando por muito tempo. Sim. E a pessoa que do dia para a noite tem essa condição, como que fica? Deve ser mais complicado mesmo, porque você tinha uma vida teoricamente plena, né, em relação a toda a sua estrutura. E, de repente, você se vê com algumas limitações, né? Acho que deve ser impactante, ver o Deve quanto a ser. sociedade não é inclusiva, né? Exatamente. Aí você passa pro outro lado, recebo pessoas assim, exatamente. Eu recebo pessoas, por exemplo, que se tornaram cadeirantes e começam a reivindicar que as calçadas sejam consertadas. Nunca perceberam antes. Exato. Olha, não consigo transitar na minha rua, hoje eu uso cadeira de rodas. Você pode me ajudar? E aí a gente dá todo o caminho e a gente vai lá e faz o reparo. Isso existe, tá, gente? Na prefeitura tem ouvidoria e os subprefeitos são super engajados em fazer esses reparos todas as vezes que os municípios se manifestam. E eu quero dar um salve aqui para esses subprefeitos, né? Para o nosso prefeito, para a nossa vice-prefeita, que estão super abraçando essa causa, né, não só da pessoa com deficiência, mas todos os segmentos dos direitos humanos, porque eu trabalho no departamento de direitos humanos, onde abrange todos os direitos, da diversidade, da mulher, da criança, do adolescente, da igualdade racial. Então, tudo isso é muito trabalhado nessa prefeitura, né, e eu acho que quando a pessoa, ela nasce, né, com essa deficiência, com a deficiência que ela tem, é muito mais fácil dela se adaptar, né? Porque ela nasceu nessa condição. E até a família consegue buscar os direitos, porque ela desde cedo vai entender. Exato. E a pessoa que de adquire, repente, né? Realmente é algo que ela vai precisar se readaptar completamente, né? E aí ela com certeza vai perceber as barreiras, principalmente as atitudinais, com muito mais facilidade. Como você disse, é passar para o outro lado. Sim. Por isso que eu digo, a gente não tem que esperar uma possível demanda chegar para a gente adaptar o nosso local, para a gente se preparar. A gente tem que estar preparado para a demanda, porque a demanda pode acontecer da noite para o dia, pode ser com a gente, pode ser com alguém bem próximo a nós, né? Por isso que é tão importante em falar em equipamentos baseados no desenho universal, né? Porque aí a gente vai ter tudo isso englobado e a gente não vai ter que buscar por isso, né? Não vai ter que lutar por isso. Já que a lei prevê, né? E exatamente, está posto ali. É algo que a gente precisa estar incorporando, sim, de uma vez por todas na nossa vida, na verdade, né? Eu costumo dizer que eu sou a chata da inclusão, da acessibilidade, porque eu já tenho um olhar muito clínico. Não é porque meu filho tem síndrome de Down hoje, e eu acho que eu devo muito isso a ele, na verdade, porque eu consegui entender que todas as deficiências teriam que importar para mim, para que eu fosse realmente inclusiva e para que eu pudesse trabalhar com políticas públicas. Porque a gente tem que olhar para o todo. E hoje eu olho, assim, se eu vejo algo que não foi bem feito, eu vou lá e ligo, olha, isso aqui precisa arrumar, olha, passei ali e a gente precisa ver isso, vamos conversar, vamos marcar reunião, isso. E aí, entrando no Praia Acessível, por exemplo, né, que é um programa que É lindo esse programa. maravilhoso, que para mim é emocionante, porque ele resgata memórias afetivas, ele te dá curas até emocionais, né, porque o banho de mar, ele realmente cura. Sim. E
de repente a gente tem que ter uma passarela ali, que tem que ter constante manutenção, e para que o cadeirante ou as pessoas com mobilidade reduzida possam frequentar a praia, elas também têm que ter acesso aos banheiros, e aí os Sim. banheiros têm que ser adaptados, e isso também é algo que eu tenho muito orgulho de dizer que tem em todos os postos, né, da praia. E aí tem que ter a passarela e tem que ter vaga para ela estacionar, o chuveirinho acessível e tudo isso a gente tem. E eu tenho muito orgulho de dizer. Aquela passarela é a coisa mais linda de ver, assim, os vídeos que você postou já. É lindo de ver, né, o pessoal conseguindo chegar no mar. Você imagina um cadeirante sem a passarela, como que ele ia? Não ia. Carregado, ele ia carregado, aí ele aquela... Ia ter né? que passar pelo constrangimento de ser carregado no colo, né? Aquela coisa. E a gente tem que ir em que lugares da praia? Então, a princípio a gente está fidelizado no canal 3, tá? Mas no 6, todo sábado, das 9 ao meio-dia, vai o programa Projeto Empresto Minhas Pernas, que faz várias atividades, também com cadeiras anfíbias, mas entra com as pessoas no mar, tem a poltrona flutuante, faz natação com eles, tem aquela bicicleta, a família. Então, a maior festa, das 9 ao meio-dia no sábado, no canal 6, tem também essa possibilidade, tá? E no canal 3, é todo sábado e domingo, das 9 às 15, pro banho de mar, especificamente, ou para que a pessoa... muitas pessoas idosas que perderam a sua mobilidade, né, por conta de alguma comorbidade e tal, são ex-atletas e tal, e eles vão lá só para resgatar. Eu corria na praia, eu queria tanto dar uma volta na cadeira anfíbia, na beira, passear, eu quero olhar para o mar, eu quero poder resgatar a época que eu corria. E aí os monitores levam e passeiam. Santos é pioneira nessas políticas. Olha, mais um orgulho da nossa cidade. Mas... Iniciou com uma parceria com o governo do estado há muitas gestões anteriores, mas eu acredito que se aprimorou assim absurdamente, porque hoje as cadeiras anfíbias que nós temos hoje, né, segundo Mara Gabrilli, são a Ferrari das cadeiras anfíbias. Nossa, totalmente seguras, né? Assim, dá uma flutuação muito boa, tem o cinto de segurança, pai com deficiência pode entrar com filho, porque nunca teve oportunidade, né, que é cadeirante ou é amputado, pode. Criança com deficiência, que tem atrofia muscular, tal, pode entrar com a mãe, com a mãe segurando? Pode também. Então, são várias questões aí que a gente aborda dentro desse programa, que também dá, assim, uma satisfação muito grande de existir aqui na cidade de Santos, sendo que até turistas de outros estados vêm só para conhecer, muito né? legal, dá mais um orgulho, né, Com pra gente. certeza. Você veio lá do Pará, você tá aqui na nossa cidade. Fiquei muito feliz, inclusive, essa semana. Santos saiu no ranking do saneamento, né? Segundo lugar. Olha, Então, nossa cidade é top, gente. Né? Com certeza. E essa Que fique parte o exemplo para as outras cidades da Baixada. desculpa aí, né? Mas você tava falando dessa parte da praia, né? Eu faço remo, né? Remo segunda e quarta-feira, 5 da manhã. E aí, às vezes eu vou tão assim, meio preguiçoso, acordando. Aí na hora de carregar a canoa, a gente vai lá fazer aquele esforço, aí todo mundo carregando, e você dá aquela fingida lá. Né? Mas eu mudei depois que eu vi na canoa do lado um rapaz biamputado carregando a canoa, só ele e outra pessoa. Gente. E eu não acreditei naquilo. Eu falei, não, agora eu vou dar o meu máximo aqui, né? Que eu vi aquela pessoa 5 da manhã, aquele rapaz 5 da manhã, biamputado com prótese, carregando a canoa para entrar na água, foi lá, remou. Uma hora voltou, achei aquilo o máximo. Falou, não, eu tô aqui, eu tenho, né? Vendo como é importante essas pessoas estarem entre nós, Sim. né? Porque eu acho que tudo é exemplo. Sim. Tudo é a convivência. E você perceber que para ele hoje, ele já se adaptou. Ele não é um impedimento. O fato dele ser biamputado não é um impedimento para ele remar. Assim como nós, Sim, né? Por quê? Porque ele tem aqui os braços, os ombros aqui. Se Ele você tava não mais olhar disposto do do joelho que para baixo, bonitão aqui. se você não olhar do joelho Você para não baixo, você não percebe imagina. Não Você não percebe. imagina. E aquilo que eu falei que as pessoas elas podem, têm o direito de querer e de fazer. Tem um exemplo de um cirurgião plástico mexicano que ele é paraplégico e ele opera. Ele tem
uma estrutura de uma cadeira, tem os auxiliares dele, e ele faz cirurgia, ele faz lipoaspiração, ele faz cirurgia de mama. Ele deu uma aula no congresso que eu fui na Colômbia, mostrando tudo que ele passou e hoje como ele consegue fazer as mesmas cirurgias que não tem aquela deficiência dele e faz com a mesma qualidade. É incrível. Sim, a Muito gente legal, desconstrói muitos conceitos que a gente tem, legal. né? Quando Né? a gente tem a possibilidade de conhecer exemplos como esse. Por isso que é tão importante, né, Ingrid, a gente fazer os eventos, Sim, a gente falar fazer- sobre o assunto. falar sobre. Falar. E a OAB Verdade. é um órgão muito importante que nos abre sempre as portas, né? Para a gente poder discutir essas questões, assim, com a população, né? Porque é uma porta aberta lá. Sim. E com o poder público. Eu acho que essa Aquele parceria... sentimento que você falou de gratidão, hoje eu tenho muita vontade de falar sobre isso, porque eu também sinto isso, assim, eu recebi muito, muito, muito apoio, e se não fosse o apoio que eu recebi, eu não sei o que seria de mim, teria sido mais muito mais difícil. difícil, e hoje eu tenho muita vontade, eu sempre me coloco à disposição para as pessoas falarem, quer conversar, a gente tô aqui, sabe, porque eu sei o quanto é importante ter esse apoio, e a OAB, assim, acho que É um um dos suporte órgãos muito bom que nós Sim. temos, E verdade. eu acho que com esse apoio, com essa rede de apoio, você muda a família que teria aquela vontade de deixar aquela pessoa escondida dentro de casa e consegue colocar ela para a sociedade e ela alcança um potencial que você Sim. nem imagina às vezes. Sim, é verdade. o capacitismo, assim, quando fala. Adorei. Fale sobre o capacitismo. Vai embora. Vamos lá, Você Cris. começou, você abordou, você levantou o assunto, a Vai. voz é sua. Mas eu posso complementar se você quiser. É, assim, eu lembrei da palavra porque, né? A gente desenvolveria todo o potencial que a pessoa teria, né? E por que a gente tem essa ideia de que ela não teria? Porque a gente vive numa sociedade que ensinou a gente que pessoas com deficiência, elas não têm uma capacidade plena, né, que pessoas sem deficiência têm. Então, a gente tem uma conduta capacitista, assim, né, com relação a quem tem deficiência. A gente acha que elas não são Que eles capazes são menos de algo. capazes, entendi. Então, assim, a minha ideia sobre isso é mais ou menos aí, eu acho que é bem crua ainda. Não, é perfeita. A tua explicação foi ótima, foi cirúrgica. Porque o capacitismo nada mais é do que o preconceito em relação a uma pessoa por conta da sua deficiência. E aí, o que acontece, né? A pessoa é tornada uma pessoa de menos valia, menos valor de produção, menos, como que eu vou dizer? Menos capacidade mesmo, como a Ingrid falou, de realizar qualquer coisa. A gente sempre faz por, né? Sim. Aquela frase, né? A síndrome de Down, esse ano a ONU trouxe um tema importante, né? Cada ano ele traz um tema de relevância. E esse ano veio assim, muito de encontro ao que hoje eu estou lutando muito para que aconteça com o meu Bernardo. Conosco, vírgula, não por nós. Ou seja, não façam pela gente. Porque quanto mais vocês fizerem pela gente, menos a gente vai conseguir mostrar o quanto a gente é capaz de fazer. Ai, gente. Muito bom, né? Ó, como diz Regina lá de casa, arrepiou. É isso mesmo. Verdade. Muito bem. Olha, vocês me Nada fizeram... sobre nós sem nós. Exato. Sempre Esse é o lema da Convenção Muito da ONU. Né? Não quer Então, nada sobre nós. sem sem nós. Ou seja, vocês vão falar da gente, vão falar dos nossos direitos, chama a gente para falar. Né? bom. A Lei Brasileira de Inclusão foi construída por pessoas também com deficiência, por técnicos da área do direito, da assistência, mas chamaram as pessoas com deficiência, assim como a Convenção da ONU. Né? Então vamos construir juntos. Né? Para isso também temos a política pública da Central de Libras, que eu queria falar rapidinho antes da gente terminar. porque eu Não, sei que então o a nosso gente tempo vai ficar, a tá gente vai ignorar ali o Matheus. E aí a Central de Libras é importante porque as pessoas, a gente estava falando do atendimento de saúde, né? E eu tenho dado muita formação para as policlínicas e para as UPAs em relação a essas políticas públicas. E a Central de Libras é um serviço que os servidores podem ter acesso para poder realizar um atendimento de excelência.
Ou seja, a gente tem dois, três canais, na verdade, agora a gente tem 3 telefones com linhas diferentes, para que as pessoas que receberem pacientes surdos desacompanhados possam acionar intérpretes de Libras em tempo real para poder fazer essa mediação no atendimento. Ou essas pessoas da área da saúde que quiserem marcar um atendimento com aquela pessoa surda, pode acionar a central de Libras para que o intérprete vá fisicamente acompanhando aquela triagem, aquela consulta, aquele exame, enfim, o que for necessário para que aquele paciente surdo esteja totalmente em igualdade de tratamento, Sim. né, em relação aos demais pacientes. Que é difícil, né, Otávio? Você tá na UTI, pega um paciente surdo, imagina você quer a resposta do paciente, o paciente muito difícil. complicado. E eu não imaginava que existia isso, dessa central, né? Você fica... É por isso que eu falo, a gente que trabalha, eu não posso nem falar, eu devo estar desatualizada, porque eu já saí tem um tempo, mas na minha época eu nunca ouvi falar. Muito Sim, legal. ela estamos caminhando para que ela se estenda para 24 horas, justamente por conta das emergências. Mas hoje a gente atende uma demanda de toda a Baixada Santista nos equipamentos públicos de saúde, né? Então, nos equipamentos públicos do município de Santos, porque vocês sabem que aqui a gente abarca toda a Baixada, né, em relação a atendimentos. Mas a gente entende, assim, por lei até, né, não é um entendimento da prefeitura, mas da legislação, que os equipamentos privados, por exemplo, os hospitais que são privados, têm que fazer a parte deles também e oferecendo esse serviço, né? Pode abaixar essa plaquinha dos 10 minutos. Fica a dica, gente. As escolas, o meu filho... Eu queria entrar na questão de escola, porque eu tenho uma memória... Estudou a vida inteira em escola particular. Vamos embora, ela não vai deixar a gente falar. Tretas. Sim, que top, porque a nossa programação do autista também vai ser lá. Gente, ele tá outra criança. Ai, ele já que estudou, lindo. não vou falar o nome das escolas, mas ele sempre estudou em escolas particulares. E eu tinha sempre um receio de colocar na pública, mas sempre ouvi falar muito bem das escolas públicas. E eu moro assim, do lado do Pedro II. Aí eu falei, não aguento mais ele na rede privada, tinha muitos problemas. Falei, vou tentar. Cara, ele mudou, assim, da água pro vinho. Questões assim de uma semana ele já estava adaptado. Ele tem uma professora que fica com ele, do lado dele, ele tá aprendendo, ele tá gostando de ir pra escola. Ele tem acompanhamento com psicopedagoga no período do contraturno, 2 vezes por semana. Assim, eu tô muito feliz. Ele tá frequentando o AEE também. Com a psicopedagoga. Então o atendimento educacional especializado no contraturno é o que você tá falando da psicopedagoga. E aí no período normal de aula, ele tem uma auxiliar com ele, que fica do lado dele e com mais outro menino que tem também autismo na classe. Então, assim, ele tá aprendendo de verdade, porque ele não aprendia muito bem, assim, ele se esforçava muito, ele chegava em casa extremamente cansado, exausto, porque ele tem TDA também, né? E então ele demandava muito esforço dele conseguir aprender. Ele aprendeu, ele conseguiu ler, ele sabe ler e escrever, só que a nossa família sabe o esforço que foi, assim, o estresse todo que foi, ver ele tão nervoso chegando em casa, exausto, irritado. E hoje ele vim com alguma coisa me contar que aprendeu de uma forma assim... eu aprendi isso, fazer contas, assim, de uma forma que ele a pessoa explicou pra ele de uma forma que... Ele absorveu. Sim, ela tirou barreiras que ele... no aprendizado, né? Ela foi lá e... Então, assim, eu tô numa fase muito, muito feliz. E lá tem essa questão de Libras, né? O Pedro II tem... Sim. Todas as escolas agora públicas têm na grade curricular aula de Libras para todos. Né? Então, a gente precisa que as pessoas entendam de uma vez por todas que esse é um caminho sem volta. Inclusão, acessibilidade é um caminho sem volta. A gente precisa saber agora como fazer para alcançar a todos, né? Olha, eu tenho 2 lembranças. Quando eu penso em inclusão, eu tenho duas lembranças que marcaram muito. Primeira, da minha época de escola,
até o ensino fundamental. Ensino fundamental. Eu estudei numa escola pública que não era em Santos. E eu lembro que tinha uma classe especial para as crianças com deficiência. E aí, as crianças sem deficiência, a gente tinha medo de repetir de ano e ir para aquela classe, gente. Porque eles já eram estigmatizados eles pelos eram- próprios professores. Exatamente. E até hoje ainda tem pessoas que pensam que isso é o melhor modelo, né? Ter uma classe especial. Agora vocês estão se contorcendo, né? Mas é sem filtro. Sem filtro, bom, aproveita. Eu falei que eu ia desopilar o fígado. Ó, toma o vinho aqui, Esse Dom Jacó. Esse assunto é muito, muito, Toquei na muito. ferida. Bom, na verdade, você sabe, né? Que existe Gente, eu uma cresci. corrente ainda até de mães que eu entendo muito. De Sim, verdade, também dá pra hoje eu entender. entendo. De verdade. Antes eu já bati muito de frente, falando: se vocês continuarem pensando assim, a gente não vai conseguir sair do lugar. Mas hoje eu entendo que cada vivência é uma. Cada sofrimento, cada bloqueio, cada dor, né? Porque mãe sofre muito mais que o filho. Posso falar? Gente, não é porque meu filho sempre estudou em escola. Agora é minha vez de desabafar. Sempre estudou em escola particular, porque o que eu mais ouço é gente falando: eu tirei meu filho da escola particular para pôr na Sim. pública porque era melhor a proposta para inclusão. Então, assim, eu não sou privilegiada, meu filho não é privilegiado, né? E eu já passei por muitas questões de luta para que ele estivesse realmente incluído dentro da escola, né? Dentro de escolas particulares. Mas eu já me questionei até em algum momento, e logo passou, se realmente o lugar do meu filho, porque às vezes as pessoas fazem a gente acreditar nisso. Por isso que eu acho que tem mães que resolveram acreditar nisso e que não foram adiante na questão da inclusão. Por isso que hoje eu respeito essas pessoas muito mais do que antes, sabe? Quando eu não concordava. Mas eu já cheguei a me questionar se realmente o lugar do meu filho era numa escola especial, se ele seria mais feliz lá, se ele não sofreria bullying lá, se lá ele estaria mais protegido. Mas eu não consegui levar esse pensamento adiante, porque eu acho que depende de nós hoje fazer com que a sociedade entenda que eles têm que ocupar todos os espaços e que eles têm esse direito constitucional. Né? Então, se a gente não educar desde já, se a gente não informar e se a gente não lutar por isso desde já, muitas exceções vão voltar a virar regra. Sim. Porque hoje a gente sabe que a regra, a lei, é a educação inclusiva. A gente sabe disso. Mas que ainda existem exceções, infelizmente. Aquela audiência pública do Carmelita me fez pensar muito nisso. Nossa, Traduz, faz anos, por né? favor. Foi algo que Uma marcou. escola especial aqui em Santos. Era, né? Era uma escola especial e ela se tornou uma escola regular, né? Pública. E foi uma briga muito grande. Eu estava do lado da questão da regular na época. Eu não era nem governo. E tinha uma corrente, pelo amor de Deus, não deixem o Carmelita virar escola regular. Entendi. Vamos. Eu acho que é aquela coisa de proteção da mãe, né? De querer Era um proteger. desespero. Eu percebi isso. Era. Todos os argumentos ali eu ficava, verdade. É assim, dos dois lados, é Pros muito dois complicado. lados. Para as que queriam que se mantivesse especial e para as que queriam. Sim, porque Entendi. assim, tinham filhos que sofreram muito bullying e elas não. E É tavam aquela com coisa de depressão. proteção, Sim, de você querer Sim. proteger seu filho, né? sim. E eu cheguei a me questionar justamente por isso na época, porque o meu filho chegou a essa fase, sabe, ruim, depressiva. Ele fazia xixi na porta da escola antes de entrar. E aí eu falava, gente, eu não vou mais trazer meu filho pra cá. A própria mediadora dele, hoje eu falo isso com mais naturalidade, mas eu não conseguia falar isso. Eu não conseguia digerir isso, sabe? Era muito ruim. E a própria mediadora dele na época, profissional de apoio, né? Ela falou, tira o seu filho daqui. Eu vou te ajudar a sair daqui com ele. E ela acompanhou ele na outra escola, porque a escola que a gente encontrou, felizmente, foi tão acessível para nós. Acolheu. Acolheu até a mediadora. Nossa.
Caramba. né? Então, assim, é possível. Sim. Quando a gente não desiste de lutar. Eu sei que às vezes cansa, é difícil. E esse é um recado para as mães. É muito difícil. É muito solitária, às vezes, essa luta, sabe? Porque dentro de casa somos só nós, né? Sim. E só que não podemos desistir. A gente tem que dar as mãos, a gente tem que se unir, a gente tem que ter mais força. Falar mais para precisar falar menos, né? Eu acho que Exatamente, isso é- para no futuro falar muito. Como é que é a conduta mesmo? Já esqueci o nome. Não é assertiva. Atitudinal. Atitudinal. gente. E essa é a mais assertiva mesmo. É, tá certa. atitudinal. Olha, eu tive um caso de uma cliente que ela tem deficiência auditiva, né? Deficiência auditiva. E aí, foi a Ingrid me indicou, fiz o processo dela e tal, né? E um dia, no automático, eu peguei e mandei um áudio no WhatsApp. E naquela época que ainda não dava pra apagar o áudio, sabe? Sim. Eu falei, meu Deus, eu mandei um áudio pra cliente. Aí mandei uma mensagem pra ela, amiga, pelo amor de Deus, mandei um áudio pra cliente. Aí ela, meu, não acredito que você fez isso. Aí daqui a pouco ela respondeu. Aí eu, Mas existe um aplicativo, tem um mecanismo no celular que traduz a voz para escrita. mas imagina, eu falei, gente, como eu fiz isso? Não, eu também falo bastante com essa cliente e já no automático eles Mandou falam, um áudio. putz. Mandei o Aí áudio. mas ela é incrível, assim, ela tem os aplicativos Nossa, dela eu lá aprendi e- muito assim com ela. no WhatsApp da comissão, eu aprendo todo dia, assim. Assim né? como ela- para o cego, que a gente precisa fazer a descrição das Sim. imagens que a gente manda. Se a gente Sim. manda uma foto Você se autodescreve nas nas suas palestras, né? eu nem fiz isso hoje, É. olha só que falha. Como é que você faria? Fala, Bom, vamos explica lá. a importância disso. É. Bom, Acho legal. a gente precisa se autodescrever, porque a gente não sabe o público. Por exemplo, hoje no podcast, Aham. é necessário que a gente se autodescreva no início. Por quê? Porque a gente não sabe qual que é o público que está assistindo a gente e é direito deles construir uma imagem de cada Do que pessoa que tem está aqui, né? Então, por exemplo, e do ambiente também, né? Uhum. Por exemplo, eu sou Cristiane, sou mulher, sou morena, tenho cabelos lisos, castanhos, né? E compridos, tenho olhos castanhos. Hoje eu tô vestindo uma blusa branca, um blazer branco, um colar dourado e uma calça azul. E estou aqui numa mesa com mais 3 pessoas, né? E aí vocês podem se autodescrever também, mas a gente sempre começa de cima para baixo, né? E aí começa dizendo o sexo, né? Se quiser, ou se não quiser, não precisa. Mas é bom a gente fazer essa construção da nossa imagem, nem que seja uma forma bem superficial, porque a gente não pode descrever sentimento. Se a gente Sim. vai descrever uma imagem, por exemplo, a gente pode dizer se a pessoa está triste, se ela está feliz. Isso fica neutro. Entendi. Mas a descrição das imagens, por exemplo, nas redes sociais ou nos grupos do WhatsApp, quando tem pessoas cegas, é questão de respeito. E o Romário, numa época, assim, logo que ele iniciou, né, como deputado na época, ele criou a hashtag para cego ver. E aí isso viralizou, né? Hoje a gente tem uma hashtag mais inclusiva, porque tudo evolui, que é hashtag para todos verem, né? Porque isso, as descrições das imagens também ajudam pessoas com deficiência intelectual, as pessoas que não sabem ler, as pessoas que têm TDAH, enfim, ajuda a qualquer pessoa, né, a descrição da imagem. E ensina também, né? Porque se a gente não sabe como fazer, a gente vai lá nos exemplos e a gente pode fazer também. Né? Tudo é exemplo nessa vida. Tudo. E tudo a gente tem que compartilhar. Todo conhecimento a gente tem que compartilhar. Então, a audiodescrição, por exemplo, hoje as placas de monumentos de santos, tal, elas precisam vir com áudio guide, com a descrição daquela imagem dos monumentos. Se existe uma placa, isso é regra básica. Se existe uma placa para aquela pessoa que é vidente, né? Que nós aqui somos videntes. Ler e ter acesso àquela informação, aquela mesma informação Também. precisa dar acesso às pessoas cegas. Então, hoje temos já um projeto com QR Codes para que a gente possa implantar nas placas que já existem e para que a pessoa cega tenha acesso também. Não necessariamente o braille, né? Porque ele tocou numa questão muito importante.
A pessoa que adquirir a deficiência não necessariamente vai aprender o braille, no caso da cegueira. Ela pode, como ela já se apropriou do português, ela pode se beneficiar das letras em alto relevo, por exemplo. É verdade. Né? Então, são essas duas formas. Ou, muito mais fácil, que hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, que se chama tecnologia assistiva, que também está na Lei Brasileira de Inclusão. A gente pode pegar um QR Code, que nem existe no Museu Pelé, por exemplo, acionar e tudo é descrito. Tudo. É muito fácil, gente. A gente pega um ser humano, grava todas as informações e a gente passa essa informação aí, acessibilidade atitudinal, tecnológica, tudo envolvido numa só. É assustador pensar que recentemente essas coisas começaram a ser uma preocupação, né? Porque sempre existiu pessoas cegas. Aí você imagina a pessoa chegar numa cidade, num museu, sei lá, e não saber. Ela não frequentava esses lugares assim. É muito triste isso, né? Ah, com certeza. Gente, a gente tem que acabar. Nem deu tempo de terminar tudo. Não, a gente Vamos acabar assim, vamos acabar assim. Faça uma autodescrição. Vai. Eu sou Ana Tércia, sou mulher, sou alta, tenho cabelos loiros, pintados, porque eles já estão brancos, na verdade. Tenho olho, tem hora que é verde, tem hora que é azul. Tenho a boca pequena, que o doutor Otávio às vezes coloca um preenchimento pra ela ficar maior. Gente, eu tenho mal vergonha de falar da minha boca na minha autodescrição. Você tirou que eu pulei essa parte, né? Imagina. Que mais? Mas você tá certa. Pode falar? Tem que falar. Viu? Sim. Tá vendo? Precisasse Tem um nariz grande que o doutor Otávio um dia vai resolver. Que mais? O que faltou? A roupa que você tá Estou vestindo uma camisa branca. Tá com 20 anéis. Tô cheia dos anéis, que eu adoro. Um cinto preto e uma saia jeans. É isso? Aí. Isso, tá Agora acabamos. Agora não acabamos, porque a gente vai para nossa última pergunta. Tá bom. Cris, esse podcast começou porque lá no meu Instagram, toda terça-feira eu abro uma caixinha que é o Direito de Família Sem Filtro. E aí as pessoas me mandam pergunta e eu respondo sem filtro. Claro que eu não falo nada contra a lei, mas às vezes eu dou só minha opinião, às vezes é polêmica, enfim. Então aqui também tem o quadro do Responde Sem Filtro. Jesus! Que eu vou te fazer uma pergunta e você vai ter que responder. Antes era 30 segundos que você podia pensar, agora a gente baixou para 15. Quer tomar um vinho? Gente, Pode eu quero tomar, entender. Não esqueçam que eu também tenho TDAH. Tenho um delay. Mas tudo bem, tá vamos lá. bom. A gente acrescenta 5 segundos para você, tá? Tá pronta? Bora lá? Então vamos lá. Você é advogada, você defende essa causa, né, das pessoas vulneráveis, você se descreveu toda linda, você tem essa imagem assim de ser linda, poderosa, de ser essa mulher potente, de ter esses cabelos lindos, de passar uma força assim de poder. Você já sentiu preconceito por ser assim tão uau, poderosa e defender os vulneráveis? Já. É só isso que é pra responder. Não, pode continuar. Eu acho que as pessoas pensam assim, pra ela é fácil, toda linda, nananã. As pessoas acham que, de repente, pra defender esse direito, a pessoa tem que ter uma deficiência, nem que seja visível. Sim. Né? Então, como é que é ser toda linda e defender as pessoas? Como me explica? Então, gente, é um pouco complicado, sim, né? Nossa, que pergunta. É legal. Filtro, vai. É legal, mas eu vou tirar o filtro, porque agora não tem opção, né? E eu até já postei sobre isso, né? Eu sou muito julgada, às vezes, por isso. E eu hoje tenho isso mais resolvido dentro de mim, sabe? Porque por que as pessoas com deficiência têm que ser feias, não tem que se arrumar, não tem que ter pensar em ter vaidade,
um amor, por exemplo, né? Se relacionar com outras pessoas, cuidar bem dos filhos, passear, frequentar lugares legais, porque toda pessoa com deficiência tem direito de fazer tudo isso. E é isso que eu quero passar para as pessoas. É exatamente essa imagem que eu quero passar para as pessoas. Elas não são coitadas, elas são pessoas humanas e que têm direito a construir o projeto de vida que elas quiserem. Então, eu não vou vestir uma capa que não é minha para representar um direito que hoje eu acredito que seja um dos mais importantes do mundo, né? Porque eu acho que é o mais desafiador. Já dizia Albert Einstein, é muito mais fácil você desintegrar um átomo do que um preconceito. Então, eu acho que isso é tão desafiador que a gente não tem que se render à questão da vitimização, à questão da vulnerabilidade, porque ela existe, ela já existe. Mas a gente precisa desconstruir essa questão, porque todo mundo na vida, em algum momento, vai precisar de apoio, não vai ser forte sempre, né? E eu acho que é isso que a gente tem que entender. Que as pessoas com deficiência também têm o direito de ser quem elas quiserem, construir a imagem que elas quiserem. Existem pessoas com deficiência que são modelos, né? Que gostam de passar essa imagem. Pessoas que são atrizes, atores, né? Pessoas que desfilam em passarelas, sabe? E assim, eu me amo. Hoje eu sei muito bem do meu valor. Já até questionei muito sobre isso. Já deixei minha vaidade de lado quando eu tive que cuidar do meu filho numa UTI durante um ano inteiro, que poucas pessoas sabem, né, da nossa... Logo que ele nasceu, tudo que nós passamos juntos, principalmente no SUS, né? Então, às vezes eu estou julgada porque eu tenho plano de saúde, porque eu, sabe? Mas não, a minha vida nem sempre foi fácil. Só que hoje eu quero passar uma imagem de fortaleza, de vivacidade. Existe essa palavra, vivacidade? Sei lá, Sim. Sabe? De luz na vida das pessoas. Sem vitimização, né? Exatamente. Que é o que todo mundo merece. É verdade. É isso. Adorei. Eu acho que tá resolvendo. Adorei. Gente, muito bom. Olha, vocês só balançaram o sininho pra mim, acho que uma vez, né? Foi só uma vez. Passei Você no tá de teste. parabéns. Passei no teste. Passamos. Exatamente E uma assim, vez. é super compreensível porque os dois são da área da saúde. Pois é. Né? Então, são Gente, perdoados. Perdoamos. Pessoal, esse episódio foi, assim, de muito conteúdo, muito esclarecedor. E eu acho que o principal, assim, que eu espero que se propague é a conscientização, né? Conscientização de que a gente cada vez tem que falar mais aquilo para falar menos, né? Tem que ser natural. É isso que a gente quer, né? É ter um amiguinho na escola que tem alguma deficiência e Tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo trabalho que você faz aqui em Santos. Tenho certeza que muita coisa aí vem de você, pela briga, pelo teu dia a dia de estar ali. Parabéns pela mãe, né? Eu sei que deve ser difícil, né? E eu sei que você aí é mãe do Bernardo, é mãe da Valentina e é a Cris que se realizada profissionalmente. Então, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui hoje. A Ingrid também, a gente é amiga desde muito tempo, né, amiga? Acompanhei aí a trajetória dela, de quando ela estava lá no comecinho com o filho, com o Mateusão, lindo, passar pelo diagnóstico, passar por tudo, e hoje tá bem mais tranquila, né? Acredito que pelo apoio todo que recebeu, parabéns ao AB Santos. Eu fui no evento que teve lá, aquele coral de Libras, foi lindo. Foi ano passado. Né? Eu fui. Ai, que legal que você foi. Fui lá, tava lá. Obrigada. Quem? Ela tava lá. Claro que ela tava lá. Claro que ela tava lá.
Obrigada, doutor Otávio. Obrigado, foi ótimo. Como sempre. Muito esclarecedor. Muito bom Adorei. ter aqui. Obrigada, viu, pela participação, porque ele fez umas perguntas muito pertinentes. Nossa, muito legais. Esse é o objetivo. Quando eu pensei em ter um podcast, eu pensei, não, tem que ter gente que não é da área, né? Porque Mas é isso, gente é discutir. interessada, né? Porque também... é verdade. Gente, é isso. Quem é de Santos, empresário que é de Santos. Tá aparecendo aí, Matheus? Cadê? Põe no meio. Aqui. Empresário que é de Santos, eu acho que isso aqui é questão de honra. Eu acho super legal o Pet Friend, eu adoro. Hoje eu não tenho animalzinho, a minha cachorrinha faleceu. Eu adoro ver todas as lojas aqui do shopping com a plaquinha Pet Friend, mas eu acho que cada loja aqui desse Praia Mar tinha que ter uma plaquinha dessa, né, gente? Vamos propagar isso. Algumas tem, viu? Já tem? Tem. Então, bora lá. Doutor Tem Otávio que vai mais. colocar lá na clínica mais Opa, já vou linda colocar. desse corporate. Eu vou ter que adaptar algumas coisinhas aí, treinar a equipe, mas a gente vai chegar. A gente faz isso, tá? Ó, viu? Não se preocupa. Vamos pra Legal. Cris lá colocar a plaquinha lá na sua clínica. Ai, vai ser um prazer. Gente, muito obrigada por ter nos acompanhado aqui. Se você não se inscreveu no canal, você se inscreva, porque eu não sei se você percebeu, eu sou a única que está de taça vazia, porque eu só vou beber o dia que esse canal tiver 100 mil inscritos. Então, puxa, Meu Deus, ai, gente, ver. canal. Eu preciso ver a Ana Testa. Né? Eu falei que o dia que tiver 100 mil inscritos, eu vou beber sozinha ao vivo. Só eu vou Deixa pro Jacó pra ele mandar Vai aquele ter que vinho. mandar um monte. Pessoal, muito obrigada e até o próximo episódio.